Meus irmãos, antes de dar início ao nosso estudo, eu gostaria de saudar a igreja pelo seu aniversário, 68 anos, amanhã. Eu completei esses dias 69. Então a igreja, quando foi organizada, eu já tinha um ano. Já fiquei pensando nisso enquanto vinha para cá. Certamente, essa igreja ao longo dos anos tem sido grandemente abençoada por Deus, em meio às dificuldades, certamente, que todas as igrejas enfrentam, mas Deus tem preservado o seu povo. Eu trago um abraço de minha igreja, como já foi dito, a primeira igreja de São Bernardo do Campo, da qual eu tenho a honra de ser um dos pastores auxiliares. Que Deus abençoe a todos. Agradeço ao reverendo Arthur, que por intermédio do reverendo Josimar, nos contactou e pudemos acertar essa minha vinda aqui com muita alegria, conhecer Taubaté e descobrir que Taubaté não tem apenas velhinhas, né? É uma referência, não tem jeito, a velhinha em Taubaté. Então tem jovens senhoras, jovens rapazes, senhores, e é apenas uma brincadeira, mas é a chance que eu tive. Passo tanto pela Dutra, mas não conhecia ainda Taubaté, a primeira igreja. Bom, meus irmãos, sem mais delongas, o tema que nós escolhemos para falar para vocês foi esse: estrangeiros residentes, construtores e herdeiros. Vamos lá. Numa época de crise política e financeira, uma das coisas difíceis para nós é planejar. É difícil e é necessário. Em geral, nossos planejamentos quebram. Eu me lembro que, na época de inflação muito alta, quando eu comecei o ministério, 80, 81, 82, e mesmo para frente, as igrejas às vezes faziam um planejamento não registrado em dólar. Não podia lançar isso em ata, mas era para ter uma noção de quanto gastaria, porque você gastou X com energia elétrica, outro ano podia ser 500% a mais. A gente não tem ideia do que era isso, para se ter uma regulagem. Eu fiz isso muitas vezes nos anos 80. Bom, então planejar é algo necessário, mas difícil, porque as incertezas aumentam, imprevistos internos, externos, que mudam a nossa rota, daí a insegurança. É como a questão do desemprego. Você, quando sente o risco do desemprego, a inflação aumenta, os gastos públicos são galopantes, os impostos aumentam, emprego cai, e você acaba ficando agora inseguro quanto a possível investimento que você queira fazer, quem sabe comprar o seu apartamento, sair do aluguel. Nós vivemos cenas assim e sabemos bem como isso funciona. Em um mundo de incertezas próprias da nossa condição de criaturas, nós podemos ter uma convicção que brota, que emana, que parte da palavra de Deus. Deus nos chama eficazmente. Deus nos chama por sua vontade, livre vontade e graça. O chamado de Deus, ele é totalmente eficaz porque ele é completo em seu propósito. A obra de Deus, ela tem o início na eternidade e ela se executa no tempo e se consumará na eternidade. O apóstolo Paulo diz que Deus nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, a igreja de Deus é constituída por todos os seus servos, judeus, gentios. Nela, nós vamos ver aspectos da riqueza, da glória de Deus e, ao mesmo tempo, da misericórdia. Nós trabalhamos com esses dois aspectos. Nós vemos como Deus é majestoso por meio da sua igreja e, ao mesmo tempo, como Deus tem sido misericordioso conosco. A riqueza da misericórdia de Deus está estampada na igreja. O apóstolo Paulo escreve, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Esses vasos de misericórdia somos nós, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios.
Assim como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Então Deus opera uma obra inimaginável. Os anjos, à noite eu vou mencionar isso, aprendem mais sobre a igreja de Deus, ou sobre Deus, por meio da igreja. Eles olhando a igreja, eles podem observar aspectos grandiosos da sabedoria, da majestade e da bondade de Deus. Deus nos atrai então para si mesmo. Ele nos chamou para a sua própria glória, é o que diz Pedro às igrejas perseguidas. Ele nos chama à comunhão do seu Filho. O ponto catalisador da igreja, o centro da igreja, sempre será Jesus Cristo. E mais uma vez o apóstolo: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a base da unidade da igreja está em Jesus Cristo. Nós somos atraídos a Cristo para que agora nós possamos, inclusive, nos relacionar uns com os outros a partir da nossa relação pessoal com o nosso Senhor. Então, Deus nos chama, fazendo com que o seu propósito gracioso e eterno passe a fazer parte da nossa experiência. Não é uma teoria, algo distante, não. Nós vamos experimentando isto. E em maiores momentos, em outros momentos menos, nós sentimos isso, temos a consciência, porque a misericórdia de Deus nos acompanha. Mas há momentos em que você tem maior clareza, quem sabe por causa de um livramento, mas a misericórdia de Deus se manifesta em toda a nossa trajetória de vida. A predestinação, ela é oculta, porém, os seus frutos são experimentáveis de forma natural e demonstrativa na vida do povo de Deus. A vocação de Deus permanece e nos sustenta até o fim. Um texto que eu vou usar novamente no meu sermão é esse de Filipenses 1,6, que diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Reparem, não há instabilidade, não há incerteza. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a glória de Deus se manifesta na constituição da igreja, na congregação, na reunião de um povo redimido, totalmente pela graça. Portanto, tanto o nosso chamado como a progressividade de nossa salvação estão subordinadas à glória de Deus. Nós aprendemos desde criança isso, pelo breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, Deus nos chama para a sua glória. Nada, meus irmãos, se compara a isso. É algo tão grandioso e tão próximo que muitas vezes nós perdemos a dimensão, porque nós não encaramos como de fato devemos encarar o fato de que nós somos o povo de Deus e que Deus nos chama à sua glória. Não há herança maior, não há privilégio maior. É fato que em nossa caminhada, em nossa vida, nós somos estrangeiros, peregrinos, nós somos hóspedes neste mundo. Isso significa que nós não nos ausentamos do mundo, nós estamos aqui dentro da nossa cultura, mas nós somos hóspedes, nós somos estrangeiros residentes. Um dia nós voltaremos para a nossa pátria, mas enquanto nós estamos aqui, nós atuamos aqui. E uma coisa que a gente observa na história é que aqueles que mais pensavam na vida além foram os que mais atuaram na história. O apóstolo Paulo instrui os colossenses para que eles pensem, para que eles busquem as coisas do alto. E isso não significa alienação, mas é uma reflexão bíblica reverente. É nela que nós vamos descobrindo o sentido da vida, de nossa vocação, nesse estado de existência. Porque se você pegar a sua vida
e analisá-la apenas como tal, ela perde o sentido, porque você precisa de algo maior que confira sentido ao seu hoje. E isso nós encontramos em Cristo. E isso nós descobrimos a partir de uma perspectiva bíblica de que a nossa salvação é eterna. Ela não termina com a nossa morte, ou não é algo instável que eu posso ter e perder, mas o Senhor mesmo me garante uma residência eterna com Ele mesmo, porque Ele foi nos preparar lugar. Portanto, a visão de nossa esperança, já concretizada em Cristo, aguardada por nós pela fé, não nos aliena da realidade, pelo contrário. O grande desafio nosso é agir aqui, onde Deus nos colocou, desenvolvendo a nossa vocação como filhos de Deus, para a glória de Deus. Os conflitos, que não é bem o meu ponto hoje de análise, mas os conflitos, obviamente, virão, porque são duas agendas bastante diferentes, a agenda da igreja e a agenda do mundo. Aqui ou ali podemos encontrar alguns pontos em comum pela graça de Deus, a graça comum de Deus, mas a nossa agenda é diferente, mas para atuar agora, aqui, no nosso cotidiano, nas pequenas e grandes coisas que Deus coloca diante de nós. Isso me leva a um estudo de caso muito específico, que é a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, nós vamos comemorar 508 anos da Reforma Protestante, quando Lutero afixa suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, combatendo alguns ensinamentos da igreja ou apresentando perguntas sobre aspectos como a salvação, sobre a graça, sobre a justificação, e assim deflagrou-se a partir dali a reforma. Bom, mais tarde, poucos anos depois, em 1521, Lutero está numa reunião, numa dieta de Worms, diante de clérigos, diante de representantes do Papa, do Imperador, e é uma situação muito difícil, porque ele sabe que pode sair dali num caixão. Ele, dependendo da situação, ele pode não sobreviver. Aqui tem um quadro, é muito claro, aqui não aparece, um quadro que tenta reproduzir a imagem de Lutero no meio de muitas pessoas, de soldados, líderes intelectuais, líderes espirituais da igreja. E ali, a reforma que já estava se alastrando na Alemanha, a pressão era para que Lutero ele se retratasse quanto à sua fé. E Lutero pede então um tempo para pensar, e então, uma quinta-feira, ele argumenta com tons respeitosos e com firmeza, e a certa altura, na conclusão de sua breve, mas porém incisiva exposição, ele declara: estou vencido pelas Escrituras, por mim aduzidas, e a minha consciência está presa nas palavras de Deus. Não posso nem quero retratar-me de nada, porque agir contra a consciência não é prudente nem íntegro. Aqui eu entendo historicamente que a reforma não tinha mais volta. A partir desse momento em que Lutero firmou a sua palavra, e com muito mais convicção, com muito mais certeza do que em 1517. E ele morreu aqui não, porque Deus providenciou príncipes que o protegeram. Mas observem, a minha palavra está presa, a minha consciência está presa à palavra de Deus. Bom, eu quero pontuar algumas coisas. Primeiro, a reforma foi um movimento religioso. A reforma não foi um movimento de fora da igreja. Ela surgiu por parte de católicos piedosos. O próprio Lutero, obviamente, era um católico. Então, é dentro da igreja que vai surgir a própria reforma. Havia movimentos culturais importantes, como o humanismo renascentista, contribuíram para ela, sem dúvida alguma, mas a questão da reforma era espiritual. Aí nós podemos elencar uns pontos muito rapidamente. A imprensa surge por volta de 1440, a imprensa com tipos móveis. Isso vai contribuir para a produção de livros e disseminar os saberes. Pensem que antes tudo era manuscrito, algo dificilmente
conseguido porque tinha que pagar profissionais que cada vez ficam mais caros. A impressão era totalmente difícil, porque antes não havia a tipografia com os tipos móveis, era um método mais xilográfico. Então, a imprensa vai ser muito importante para a reforma e a reforma para a imprensa. Por exemplo, Lutero nunca esteve na Inglaterra, e as suas ideias vão ser muito importantes na Inglaterra, em Cambridge. Sem a reforma, sem a imprensa, melhor dizendo, isso seria extremamente difícil ou impossível. Havia, no período da reforma, uma tentativa dos intelectuais, humanistas e renascentistas, uma tentativa de voltar às fontes clássicas, porque eles entendem que o que eles recebem, tudo é cópia. É uma cópia interpretada, e eu não sei mais o que é verdadeiro nisso. Eu estou falando sempre grosso modo. E eles querem descobrir as obras originais. Há um intuito nisso, na academia, de descobrir as fontes primárias de cada obra. E a reforma, então, ela surge dentro desse período, e a sua ênfase é, por exemplo, uma volta à Escritura. Repare que são coisas paralelas, que ocorrem não por um acaso, mas porque Deus é o Senhor da história. Então, a reforma foi um movimento religioso de grande alcance cultural, ético, pedagógico, social e político na Europa e, posteriormente, em todo o Ocidente. É porque a gente, nos livros didáticos, a gente não encontra essa conexão, porque não é feito por ignorância ou má fé. Mas a reforma é que vai trazer grande liberdade e grande progresso em diversas áreas, no campo da ciência, no campo da arte, no campo da pedagogia, no campo da política. É impressionante. Obviamente, eu não posso expor esse assunto com essa amplitude. Então, quando alguém aderia à reforma, significava aceitar as implicações disso na sua vida. É uma questão que a gente não pensa às vezes. Por que nós vamos atualizar isso? Por que eu sou protestante? Por que você é protestante? Por que você não é católico, você não é budista, você não é maometano? Por que isso? O que é que nos distingue? Porque nós vamos à igreja domingo de manhã, é isso? Cantamos alguns hinos, lemos a Bíblia? Ou há aspectos fundamentais que nos distinguem e que não há, por exemplo, como conciliar estes aspectos, como a doutrina da justificação, que todos nós éramos dominados pelo pecado, condenados a morrermos assim, mas em Cristo nós encontramos a declaração de que somos justos. Deus nos declara justos em Cristo pela fé. Então, esse é um ponto fundamental para nós. Não há uma outra forma de alcançar a paz com Deus, senão por meio do perdão dos nossos pecados que foram pagos em Cristo. Então, nós às vezes perdemos essa dimensão, mas na reforma, aderir à reforma, trazia então implicações do que aquilo significava. A reforma, então, em sua própria Constituição, ela era extremamente revolucionária. Um autor contemporâneo, Alice McGrath, diz que a reforma ocupou e deve continuar a ocupar um legítimo e significativo lugar na história das ideias. A reforma e as escrituras. Toda a avaliação da reforma, e este é o desafio para nós hoje, é partir das escrituras. Então, Lutero, em 1522, escreveu algo muito curioso e muito verdadeiro. Ele diz: simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz nada. Então, enquanto eu dormia ou bebia, a palavra enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Não fiz nada, a palavra fez tudo. Essa é uma visão muito correta de Lutero, ênfase na palavra. Bom, agora eu quero pontuar algumas coisas enquanto o tempo nos permitir. A reforma vai trazer uma nova maneira de ver a realidade. Quando você reluta com os óculos, né? Então, quando alguém chega aos 40 anos, por exemplo, o braço fica curto, não é isso? Observaram isso? O braço vai encolhendo,
Você descobre isso quando vai ler, porque você tenta esticar a coisa e fala, meu braço encurtou. Não é seu braço que encurtou, sua visão que diminuiu. Então, você não enxerga bem. E quando você não enxerga bem, você tem uma visão diferente das coisas. A gente usa até uma expressão assim, fulano vê muito mundo com lentes cor-de-rosa. Essa expressão é usada. Vê tudo maravilhoso, etc. Uma questão do quadro de referência, de uma forma muito simples, é que agora a reforma vai entender que os óculos que nós devemos usar é a palavra de Deus. Ou seja, analise um fenômeno qualquer pela sua inteligência. Tente entender, conforme os valores de sua época, as interpretações, tudo bem. Agora, tente olhar isso pela palavra de Deus. Qual é o foco que a palavra de Deus nos dá? Então, isso significa, em grossíssimo modo, uma referência diferente, a ideia de lentes. A palavra de Deus deve ser a lente que deve se interpor entre nós e o fato, ou seja, eu e a educação dos meus filhos, eu, meu casamento, eu enquanto profissional, eu enquanto cidadão, eu enquanto pai, enquanto filho, como a palavra nos orienta quanto a isso? É um desafio totalmente diferente, um quadro de referência novo. Um outro aspecto da reforma é sobre a escritura e tradição. É muito afirmado, erradamente, que a reforma não cria na tradição. Não, nada disso. A reforma cria na tradição. Porém, a tradição deveria ser olhada à luz da palavra. Se houvesse um conflito entre a palavra de Deus e a tradição, somente a palavra é a autoridade suprema. Então, a reforma, por exemplo, não vai inventar a doutrina da Trindade, a divindade de Cristo. Isso já havia nos credos da igreja, nos concílios. Ela apenas endossou isso e continuou os seus estudos. Um outro aspecto que vai ser revolucionário, isso aqui é o ponto fundamental para uma mudança, de modo especial, no campo da educação. A visão prevalecente até então era que a fé do fiel era uma fé implícita, uma fé implícita. A fé implícita todos nós fazemos, praticamos. Quando um médico passa um remédio, com exceção de algumas pessoas que vão buscar na internet, no Dr. Google, mas você compra o remédio. Se o médico passar para mim um colírio, tá? Vou lá e uso o colírio. A minha fé é implícita, porque eu creio que o médico me examinou, pelos exames que ele fez, ele fez um diagnóstico e tem uma droga para que eu use. Isso é uma fé implícita. Quando você pega o ônibus, e o ônibus está lá, vai para a Cidade de Deus, você tem Cidade de Deus, você não fica perguntando, você está mentindo para mim? Não, está escrito. Então você pergunta quando tem alguma dúvida, se você está no ônibus certo, no aeroporto, se mudou o portão ou não mudou o portão, alguma dúvida, um delay lá que atrapalha às vezes a sua conexão. Mas a fé implícita é isso, todos nós a temos. Bom, o que significava isso em termos espirituais? Para a igreja romana, você nasce dentro da igreja. Se você nasce dentro da igreja, o que a igreja crê, você crê. Acabou. Agora, o que a igreja crê que eu creio? Não sei. Não sei. Ninguém me ensinou. Vocês nunca tiveram a experiência de evangelizar alguém e falar sobre uma doutrina e alguém falar, isso é coisa de protestante, e você falar assim, não, isso aí você como católico devia crer, e eu também, isso é comum a nós dois, mas é porque ele não sabe o que ele crê. Aprendeu, ele acha que o que a igreja sustenta é certo, mas ele não sabe o que a igreja sustenta. Bom, isso então vai trazer uma responsabilidade para a reforma, que vai sustentar que a fé tem que ser explícita, que o fiel tem que entender a sua fé. E para o fiel entender a sua fé,
a igreja tem que ensinar, para que ele possa dizer, eu creio ou não creio. É por isso que os pais apresentam as crianças ao batismo, por causa do pacto da graça, e eles creem que esta criança, na idade própria, virá professar sua fé, dizer, eu creio. E por isso que elas passam pelas classes próprias de estudos, muitas vezes pela classe catecúmenos, para que elas possam conhecer no que nós cremos. Esse tipo de perspectiva, meus irmãos, trouxe uma influência enorme na cultura ocidental. A ideia de que você deve conhecer as coisas, porque isso ultrapassa o campo da fé e vai para uma questão cultural. Mas vamos caminhar um pouco mais. Então, fé implícita, você crê o que a igreja crê, mas eu não sei o que a igreja crê. A reforma diz, a fé tem que ser explícita, eu tenho que ter capacidade de explicitá-la. Bom, então isso vai afetar, por exemplo, e não somente isso, a pregação. Antes a pregação era em latim, ninguém entendia nada, e muitas vezes quem pregava não entendia, porque ele não sabia latim. Eu apenas recitava uma porção de palavras estranhas, ninguém sabe nada. Então, a igreja era muito associada aos símbolos. Hoje também tem isso, parede preta, parede branca, parede cor-de-rosa, essas besteiras. Porque a questão era associada a símbolos. Então, a igreja era muito escura na entrada, para você ter a sensação de pecado. Os templos, você vai nos templos romanos, de modo especial na Europa, são enormes, você fica meio assustado com aquele negócio, com os vitrais enormes, é a ideia de sensação de pequenez diante do sagrado. Mas o que você aprendeu ali? Nada, apenas sentir coisas. A reforma não. Então, eu tenho que expor a palavra, e tenho que expor a palavra expositivamente. O que é pregação expositiva? É ler o texto, expor o texto, e aplicar o texto, simples, ler, expor e aplicar, isso. Alguns reformadores, isso até hoje alguns pregadores fazem, expõem livros da Bíblia inteiros, ou expõem assuntos, eu gosto de expor assuntos, então é uma forma de tentar dar uma coerência. É claro que isso vai afetar muito a nossa visão de igreja, de participação de culto, de escola dominical, vai mudar tudo. Eu não chego na igreja e desligo, né? Eu brincava antigamente com a minha igreja, não esqueçam de trazer o cérebro para a igreja, ele pode ser útil. Então, você não vai se desligar, chega na igreja, desliguei aqui, eu quero só sentir coisas, que maravilhoso, eu quero fechar o olho, balançar minhas mãos, etc. Não, você tem que compreender. E a genuína compreensão vai emocionar você. Essa é uma questão importante. O genuíno conhecimento pode ou não trazer emoção, de acordo com o tipo de conhecimento. Mas emoção pela emoção é nada. É algo que eu me emociono vendo o Rambo 3 até hoje. Então, quer dizer, não quer dizer nada. Rambo 2, quero colocar fitinha no cabelo. Bom, então, passou. Não tem compreensão nenhuma. Bom, mas vamos lá. Pregação expositiva. Uma outra questão. Se eu quero que os fiéis conheçam, isso é no campo espiritual, mas isso vai ter outras influências. Eu tenho que colocar a Bíblia na linguagem do povo. Não havia grandes ênfases em traduções da Bíblia. Então agora há um movimento que cresce e se fortalece de traduzir a Bíblia e traduzir livros. Isso se disseminou muito com a reforma. Várias edições, porque eu tenho que fazer com que as pessoas tenham acesso a essa Bíblia para que elas possam ouvir a pregação, entender ou até mesmo questionar o que está sendo dito, porque eles têm a palavra de Deus. E outros livros também são traduzidos. Vejam a importância da imprensa. Bom, tem mais coisas. Há um problema. Não adianta traduzir a Bíblia se o pessoal é analfabeto. Aí é uma questão difícil. Você está aí focando um ponto, mas esse ponto ele é estrangulado, porque há um analfabetismo generalizado. Então, eu tenho que resolver isso. A reforma vai dar ênfase à escola pública, ao ensino básico para meninos e meninas. Vejam a questão espiritual, que vai trazer ampla influência.
Lutero escreve cartas magníficas para os príncipes sobre a obrigatoriedade do ensino. Por que os príncipes não obrigavam os pais a mandar seus filhos para a escola? Por que os pais tinham a vida na ignorância e mantinham-se assim, e os príncipes não entendiam que essa batalha era uma batalha muito forte contra Satanás, porque Lutero entendia que Satanás leva vantagem na nossa ignorância, porque ele nos seduz. Então ele defende o ensino obrigatório, uma nova metodologia de ensino. Está nas cartas dele, aqui deve ter pedagogos e que já fizeram até trabalho sobre Lutero. Calvino cria uma escola para meninas. Alguns dizem que foi a primeira escola da Europa, eu não sei se foi a primeira, mas de qualquer forma, em 1536, escola para menina no Brasil só no século XIX. Cria a Academia de Genebra. Genebra, uma cidadezinha com 12 mil habitantes, que com as perseguições chega a ter 18 mil, uma cidade empobrecida, endividada, promíscua, que adere à reforma, e agora entre aderir e assumir a prática da reforma demora muito tempo, e essa academia foi formada com esmola de pessoas, porque não se tinha como fazer isso. Então, essa Academia de Genebra, que vai se tornar um grande centro, não me cabe aqui explorar hoje, um centro missionário e educacional, erudição e piedade. Missão, foi fundamental a missão na Europa, a partir de uma academia, de uma cidadezinha de 12 mil habitantes, e essa academia que gerou a ainda existente Universidade de Genebra. Dando um salto histórico, quando você vai no século XVII, você vê a criação da Universidade de Harvard. É pela Universidade de Harvard que você vai ter a tipografia nos Estados Unidos. A primeira máquina tipográfica nos Estados Unidos é por volta de 1639. A primeira tipografia veio via Harvard. Quem fez isso? Os puritanos. No Brasil, impressora só em 1808. Isso graças a Napoleão, porque os portugueses tiveram que fugir e a máquina impressora estava lá dentro do navio Medusa. Mas é uma outra história também. Mas vocês vejam as diferenças e as perspectivas que vão sendo adotadas, né? Missão, então a reforma vai dar grande ênfase à missão. Eu mencionei há pouco a Academia de Genebra. A Academia de Genebra passa a ser conhecida como Escola da Morte de Calvino. Por quê? Porque muitos jovens iam para lá e se envolviam, vamos dizer assim, se entusiasmavam, mais do que isso, se empolgavam, eram dominados pela ideia de evangelizar a sua terra. Muitos imigrantes, eles voltavam para a sua terra, pregavam o evangelho, começavam trabalhos, e muitos foram mortos. E o apelido então foi esse, Escola da Morte de Calvino. Então, eles voltavam para suas cidades, levando a mensagem do Evangelho. A perseguição e o martírio, então, passam a fazer parte desse novo ideário. Percebam? Fé explícita, educação, escola, exposição da palavra, missão. Vejam como as coisas vão se interligando. Então, o trabalho se desenvolve rapidamente. Há um historiador católico que morreu não tem tantos anos, 2020, ele escreveu a respeito desses calvinistas. Eles convertiam mais pelo exemplo que pela propaganda. Eram jovens que tinham uma vida íntegra e apaixonados pela missão, pelo ensino da palavra. Entre 1555 e 1566, 120 pastores foram enviados pela Companhia de Pastores para a França. Em 1558, surgiram não menos que 20 igrejas. No início de 1559, mais 72. 1561, não menos que 90 igrejas na França. Estima-se que em fins de 1561 já houvesse mais de 670 igrejas calvinistas erigidas em território francês. Calcula-se que até 1562, ano do início da Guerra Civil na França, mais de 1 milhão de franceses tinham se convertido ao protestantismo. Sugere-se que, na época, a França, com uma população de 20 milhões de habitantes, tivesse cerca de 3 milhões de huguenotes, calvinistas, e talvez, em dados otimistas, 2.150 comunidades, conforme informou Coligny em março de 1562.
Em dados mais pessimistas, não menos de 1.250 igrejas. É impressionante o que houve na França, mas, por outro lado, eles foram massacrados. As perseguições foram tremendas. A gente fala da noite de Huguenotes, a noite de São Bartolomeu, né, do massacre dos Huguenotes, mas ali foi o ponto alto, e aquilo já vinha há anos e anos, matanças aqui, mulheres, crianças, mulher grávida, jovens, velhos, era tremenda a perseguição. Algumas dessas congregações se tornaram muito grandes. Pierre Viret, amigo de Calvino, pastor de uma igreja de 8.000 membros comungantes em Nimes. 8.000 membros, isso no século XVI. Os peregrinos que foram para os Estados Unidos, mais do que a liberdade, eles buscavam evangelizar os índios pela liberdade de adorar a Deus de acordo com sua própria consciência. Eles saíram sem saber, como o evento provou, para onde foram. Mas isso não foi tudo. Eles tinham um objetivo missionário. É um fato interessante que o selo original da colônia da Bahia de Massachusetts, que chegou a se estabelecer em Salem em 1628, tinha nele o índio norte-americano com essas palavras saindo de sua boca: venha e nos ajude. Eu tenho uma foto aqui, mas não dá para enxergar, é desse selo, esse selo da Bahia de Massachusetts, né? E aqui tem este selo mostrando o ímpeto evangelístico dos peregrinos, dos puritanos, nos Estados Unidos. Esse dispositivo no selo de sua colônia publicou para o mundo o fato de que eles se consideravam missionários estrangeiros na América do Norte. Então, observem que eram homens que receberam herança, eram homens que estão nesse mundo, mas não são desse mundo, são estrangeiros residentes, mas estão atuando por onde quer que vão. Ele também foi o caso dos irmãos de Plymouth, que chegaram 8 anos depois. Harvard, já comentei um pouco, foi o nome adotado de Harvard, foi por causa de um missionário, um pastor, John Harvard, que deixou a sua biblioteca. Então, aquela escolinha que começou com fazendeiros dando grãos para formar uma escola, para formar seus filhos, formar futuros pastores, é ali que nós vamos ver a grande Universidade de Harvard, um início modestíssimo. É muito interessante, não me cabe aqui explorar isso, estudar aspectos da Universidade de Harvard. A tradução do missionário presbiteriano, John Eliot. O John Eliot, ele trabalhava com os moicanos. Os moicanos não tinham a língua escrita, era só falada. Ele vai trabalhar com os moicanos, ele cria um alfabeto, cria a língua, cria uma gramática, traduz o Novo Testamento, não para o inglês, não precisava, tinha tanta tradução, ele traduz para a língua moicana, né, o algonquiano, e ensina os moicanos a sua língua por meio do Novo Testamento. Esse homem gastou a sua vida fazendo isso, ou seja, era um trabalho que recebia uma herança espiritual e agora compartilhava agora onde ele estava. Este foi o seu chamado, né? Eu já mencionei aqui. Muito bem, um outro aspecto da reforma, confissões. Essa é uma questão muito curiosa. Nós temos um inimigo em comum, no caso a seita católica romana, o inimigo em comum. Nós estamos aqui num bloco só. Quando passa isso, essa fase de maiores lutas, nós vamos perceber que nós temos um inimigo em comum, mas nós temos diferenças entre nós. E agora é um momento de refinar isso, entender, nos termos de hoje, por que eu sou presbiteriano, ou por que eu sou batista, por que eu sou metodista, por que eu sou assembleiano, isso atualizando, tá? O que nos distingue? Por que somos assembleianos, ou por que somos presbiterianos? Isso levou à necessidade de um refinamento teológico que vai se manifestar nas confissões. Como falo, confissões é confissões e catecismos. Por quê?
ali você tem uma declaração oficial do que esse grupo crê. Hoje eu não sei como é feito, varia muito de igreja para igreja, mas nós na infância aprendíamos o breve catecismo. Perguntas, decorava perguntas, respondia perguntas, havia concursos bíblicos, então você ia sabendo como é que era, como é que não era. Havia concursos bíblicos, então a ideia é de que você saiba, aí volta a fé explícita, aquilo que você crê. Então as confissões tinham um grande desafio, elas tinham que ser profundas e simples, isso é muito difícil. É mais fácil ser superficial e obscuro. Profundo e simples é muito difícil. Mas era o grande desafio de você ter clareza e, ao mesmo tempo, uma precisão. Culto inteligente. Bom, culto integral é um outro aspecto da reforma. A reforma enfatiza um culto inteligível. Mas um culto inteligível, ele demanda luta de quem participa. Esse é um ponto. Não entendi nada, a culpa é do pregador. Não, pode ser. Mas será que é só? Como eu vim para cá? Vocês já experimentaram assistir um filme com a sua esposa ou com o seu marido? Um filme romântico lá qualquer, você entra no... Se ele tiver mais de 50 anos, você entra na sala de TV e encontra ele num espelho, de costa, amarrando uma fitinha vermelha no cabelo. Ele está vendo Rambo 2. Você vê a sua esposa chorando, é certamente um lançamento, o vento levou. Bom, o fato é que, se você estiver muito envolvido com o filme, você faz careta, você chora, você ri, e você nem percebe. Daqui a pouco entra seu filho e fala: ô pai, está rindo por quê? Eu estou rindo? Não, não estou rindo nada não. Está chorando por quê? Não, eu estou descascando cebola, ou alho, sei lá, etc. Ou eu fui comprar café, vi o preço, chorei e tal. Então, alguma coisa assim. Mas você se envolve. Agora eu quero ver no filme, na última parte do filme, alguém querer conversar. Você não quer, porque você está envolvido com aquilo. Criança sujou a fralda. Aguarda aí, meia horinha só. Depois alguma coisa contra a assadura, deve resolver isso aí da Johnson. Bom, o fato é que nós nos envolvemos com aquilo que participamos. Agora, para você se envolver, há lutas. Há lutas. Há lutas internas, lutas externas e lutas espirituais. Na sociedade que a gente vive, aqui é bem tranquilo, pelo que parece, até um pastel ali na feira, deve ser bom. Você está na igreja e dispara uma buzina. A buzina, tudo é igual de alarme. Será que é o meu? Não, graças a Deus, é do presbítero fulano. Que alívio, pensei que fosse o meu. Aquilo já tira a sua atenção. Você vem para a igreja, a sua esposa faz uma pergunta que você nunca sabe responder. Aqui, eu estou falando coisas abstratas, tá? Aqui não acontece isso. Querido, você viu se eu desliguei o forno? O marido sabe disso com muita precisão. Eu fechei a janela, está ameaçando chover, e você está no culto pensando: gente, e a panela de pressão? Eu não quis comprar aquela elétrica, que era mais cara, e agora? Desliguei ou não desliguei? Gente, olha, estou angustiado. Você está lá cantando, manda fogo, Senhor, e a panela de pressão no fogo, e você está lá fazendo associações espirituais. Olha, já era. As pessoas chegam atrasadas, atrapalhando o culto e ainda cumprimenta todo mundo. Não sei, é um negócio, é quase hilário isso. Então você tem coisas internas, está preocupada, você veio para o trabalho, mas vai ter um exame, amanhã é médico, e se for homem é pior, porque a gente é mais medroso. Amanhã tem um exame terrível sobre unha encravada, o homem está apavorado. Então, ele não adianta, ela interfere. A esposa também está preocupada com o exame que ela tem que fazer, uma cirurgia, a mãe dela, e mulher arruma encrenca, né? Arruma encrenca na reunião de oração, né? Quer saber do bisavô de alguém lá para orar por ele, as reuniões são muito extensas, e o homem foge de encrenca. Então, são preocupações, eu não estou emitindo juízo de valor, tá? Só estou narrando o fenômeno como eu percebo. Então, você tem questões internas e externas, dificuldades agora, suas crises espirituais, você veio para a igreja brigado com seu marido,
ou seu filho ficou fazendo hora, você deixou ele em casa, mas na dúvida se devia ter deixado ou não, ou trouxe na marra, deveria ter obrigado ou não. Olha, gente, problemas demais. E você sentar-se e agora desligar isso é algo difícil. E Satanás leva vantagem sobre isso. E cada vez mais o nosso pensamento é fragmentado. Dizia antigamente que ninguém aguentava mais algo do que 20 minutos. Eu estou lascado aqui já meia hora, eu acho. Então, depois 8. Eu gravo meus vídeos de 4, 5. Ninguém ouve mais isso. Faz, gente, daqui a pouco faz mímica, então, porque ninguém aguenta mais nada. E aí, a igreja, onde entra nisso? Então, participar de algo é preciso se envolver. E esse envolver requer lutas. A Reforma desenvolveu a ideia de um culto compreensível, em que a palavra de Deus fosse exposta, o que fosse cantado com algo inteligível, porque você não é levado à compreensão por meio da emoção. Eu não me emociono, choro, depois falo, entendi. Não acontece isso. O que pode acontecer é você entender e agora se emocionar. E não existe culto sem emoção, diga-se de passagem. Culto não é só intelecto, mas não existe culto que não seja inteligente. É o que Paulo fala em Romanos 12. Culto espiritual ali, uma tradução literal, é culto lógico, racional. Então, culto inteligente, que demanda uma luta de todos nós, de tentar comunicar de forma simples e, ao mesmo tempo, uma demanda da comunidade, do grupo, de tentar entender cada parte do que está ocorrendo. Isto é compromisso, e cada vez se torna mais difícil, porque nós somos mais dispersivos. É uma sede que o crente tem no culto impressionante. Então, acontece isso, vem para cá, para lá, etc., conversa, alguém cutuca o outro, então nós vamos perdendo. E quando você perde uma parte, a outra fica difícil. Não estou entendendo nada. Mas é claro, você perdeu a parte anterior. Então, o culto integral, o culto em espírito e em verdade. Um outro aspecto da reforma, da atuação na sociedade, é o conceito de graça comum. Isso vai revolucionar ou vai trazer uma grande contribuição para a ciência. É que, em geral, nossos livros não tratam disso, da ciência, a partir desse princípio. Eles nem entendem bem isso. Isso foi levantado lá atrás por Agostinho, depois Calvino desenvolveu um pouco mais esse conceito. Basicamente, o conceito é o seguinte: toda verdade pertence a Deus. Toda verdade pertence a Deus. Então, se uma pessoa ímpia disser algo verdadeiro, não há nenhum problema. Nós podemos nos valer desta verdade porque ela provém de Deus. A pessoa nem sabe que provém de Deus, mas toda a verdade provém de Deus. O caminho para essa interpretação, entre outros lugares, é o fato de o apóstolo se valer de filósofos gregos, como ele o faz em Atos 17 e Tito 1,12, por exemplo. Quando ele diz, olha, como diz um dos vossos poetas, ventres preguiçosos. Bom, se isso é assim, eu estou livre agora para caminhar sem maiores preocupações. Quem construiu o microfone? Não sei quem construiu, quem inventou isso. Bom, mas o microfone pode ser bem usado para a glória de Deus. Por que não me valer disso? Então Deus, por meio de uma pessoa qualquer, não importa quem seja, criou algo para que nós possamos nos valer e usar dignamente. Gente, isso abre os horizontes, porque eu não fico agora fazendo exames genealógicos de quem fez. Se aquele homem que não crê em Deus chegou a uma conclusão verdadeira, eu posso me apropriar disso e posso usar isto positivamente, muito além do que aquela pessoa queria. Meus irmãos, a história da ciência na Inglaterra foi algo fantástico. O avanço que teve. Quando você pega a Academia Britânica, os que assinaram a sua fundação, quase todos eram puritanos. E quando você estuda a história da ciência, vê alguns personagens que eram cristãos. Você vê Isaac Newton. Isaac Newton, seus princípios matemáticos, começa com Deus. Você pega Francis Bacon, o divisor da ciência, Deus. John Locke,
pai da democracia americana, Deus, ele era um calvinista, não digo que era um praticante, mas era. Quando você pega Jean-Jacques Rousseau, calvinista, pega Kant, pietista, então você vai ver na história, é algo impressionante em suas obras, como eles tinham conhecimento de Deus, muitas vezes aspectos equivocados, eles não eram teólogos, e quando se metiam a fazer isso, falavam bobagem, mas eles tinham uma formação diferente. A ciência, no século XX, a ciência na Inglaterra, foi eminentemente transformadora. E a ciência, para nós, é muito difícil, porque para nós a ciência é a palavra final. E quem desmistificou muito isso foi a pandemia. Na pandemia, não sei se vocês perceberam, tudo era científico. E falava-se de uma ciência. Aí vinha alguém com um relatório, olha, a ivermectina é boa mesmo, previne, cura, restabelece a questão do vírus. Olha, tem um relatório científico que diz que não vale nada, etc. Todos os dias era a briga das ciências. E a gente aprendeu que o método científico é infalível. Aí você vai descobrir que o método científico não é infalível, que o método científico não provê todas as coisas e que a palavra ciência não resolve todos os problemas, porque há coisas que a ciência não pode investigar. Na época, eu escrevi um livro pequeno, sobre a fé que investiga e a ciência que crê, mostrando que todo cientista tem fé. Sem fé não há ciência, que o cientista chama de pressuposto. E, ao mesmo tempo, a nossa fé tem que ser investigada. Então, há um avanço muito grande. Toda a verdade é de Deus. Por isso, eu posso me valer de tudo que seja verdadeiro para a glória de Deus. Um outro aspecto, a ética do trabalho e vocação. Ética do trabalho e vocação. Isso, Lutero levanta essa questão e Calvino foi quem mais desenvolveu isso. A ideia é de que você trabalha para a glória de Deus. Não importa quem sejam os seus patrões, você serve a Deus. É claro que seu patrão o explora, você pode reivindicar algo melhor, ou você pode mudar de emprego, não é disso. Você não pode colocar sua mão na máquina para perder um dedo, né? E não trabalhar nunca mais. Você não pode jogar uma chave inglesa numa máquina, você não pode fazer isso, obviamente. Mas você trabalha para a glória de Deus. Segundo, como você é um gerente dos bens de Deus, quer dizer, a minha inteligência, o meu tempo, os recursos que Ele me dá, provém de Deus, eu devo entender que eu gerencio isso, que eu terei que um dia prestar contas a Deus. E uma terceira questão era uma vida frugal, uma vida sem gastos excessivos. Por que eu vou ser um consumista se eu não preciso disso? Quanto é que eu devo gastar? Não se discute isso, mas procure ter uma vida discreta. Isso tendo um fim social, para que você possa ajudar os seus irmãos que venham a precisar. E assim você estará glorificando a Deus. Meus irmãos, eu estou sempre colocando grosso modo, isso trouxe uma renovação tremenda, porque agora eu não quero saber quem inventou o trabalho para que eu mate. Eu não quero emprego. Eu quero um trabalho para glorificar a Deus pelo que Ele me dá. E a aposentadoria? A aposentadoria, ótimo, é a aposentadoria de um trabalho. Mas a nossa vocação continua de servir a Deus em áreas diferentes. Um hobby. Eu contava isso num curso qualquer esses dias, que no meu início de ministério, os presbíteros que mais me ajudaram, assim, em visitas, eram presbíteros aposentados. Eles tinham tempo e usavam as suas tardes para levar o pastor para visitar. E estavam felizes com isso, eles muito felizes, e muito mais bem dispostos do que eu, com 23 anos. Era engraçado isso. Faziam o serviço. Eles estavam continuando a sua vocação para a glória de Deus. Com o pé levantado. Em 5 de agosto de 1563, Calvino escreve uma carta a Madame de Coligny, esposa do almirante Coligny. Em meio a palavras de conforto e estímulo, se reporta às suas próprias enfermidades e aflições,
dizendo que elas, além de nos humilhar e evidenciar a nossa fraqueza, podem também servir para nos conduzir a colocar nossos olhos na bondade e na misericórdia de Deus. Ele diz então para essa senhora: as aflições também servem para nós como remédios para nos purificar das infecções mundanas e remover o que é supérfluo em nós. E como são mensageiras da morte, devemos aprender a ter um pé levantado para partir quando aprouver a Deus. Essa expressão figurada é muito boa. Aprender a ter um pé levantado para partir. Quando? Quando aprouver a Deus. Nós somos, como eu comecei dizendo, peregrinos, estrangeiros e hóspedes neste mundo. Não vivemos escravizados à carne. Portanto, trabalhem, progridam, tenham conforto dentro de suas possibilidades, mas não se esqueçam de ter o pé levantado. Estudem, leiam tudo o que puderem, escrevam livros e artigos, mas façam isso com o pé levantado. Casem-se, deliciem-se com a vida conjugal, tenham filhos, curtam suas famílias, mas não se esqueçam de ter o pé levantado. Torçam para os seus times, nem que seja o Corinthians, mas tenham o pé levantado. Sejam empregadores justos e bons empregados, glorificando a Deus no que fazem, mas mantenham o pé levantado. Tenham uma visão social, orem pelos seus irmãos, pelos seus inimigos, procurem ajudar quem precisar, mas tenham o pé levantado. Participem alegremente de um churrasco com amigos, hoje, por exemplo. Pratiquem esporte, chorem pela perda de um ente querido, contudo, sem esquecer de ter o pé levantado. Eduquem seus filhos da melhor forma possível, oferecendo-lhes a melhor formação. Acompanhem o seu crescimento e desenvolvimento, mas permaneçam com o pé levantado. Haja uma forma intensa na cultura, modificando, consolidando e transformando por meio de um comportamento digno e coerente. Façam, contudo, com o pé levantado. Evangelizem, participem ativamente dos trabalhos de suas denominações. Tenham, contudo, o pé levantado. Deus nos chama para a sua glória. Como eu disse no início, nada se compara a isso. Não há destinação mais nobre e sublime. E eu não sei se está clara a distinção que eu estou fazendo. Nós agimos aqui, mas nós somos filhos da eternidade. Não nos deixamos prender por aqui, mas hajamos responsavelmente aqui, enquanto Deus nos permite viver em nossa peregrinação. Nós somos chamados à glória de Cristo. Entre as instruções dadas por Calvino antes de morrer, consta esta: eu desejo que meu corpo, após a minha morte, seja enterrado de forma comum para aguardar o dia da bendita ressurreição. Aguardar o dia da bendita ressurreição. Você já se sentiu honrado por um convite bastante seleto? Já se sentiu desqualificado ou desconsiderado por não receber um convite para uma festa de casamento de pessoas próximas? Pois bem, saiba que Deus nos chama à sua glória. Isso nos basta, não como um prêmio de consolação, mas porque nós temos uma vocação muito, muito maior. O Senhor de todas as coisas, de toda a realidade, visível e invisível, Ele mesmo nos destina à glória de seu Filho amado. Mantenhamos em tudo o nosso pé levantado. Considerações finais. A fé reformada envolve uma nova cosmovisão, uma nova visão de mundo, que, partindo da palavra, afeta, obviamente, todas as áreas de nossa existência. Devemos estar atentos ao fato de que ser reformado envolve uma cosmovisão unificada que se reflete em nossa maneira de ver e atuar no mundo. Toda
e cada faceta de nossa existência. Não existe uma parte da nossa existência que a palavra de Deus não deva nos orientar, que ela não tenha princípios corretivos e instrutivos. Uma questão angustiante, já há muitos anos que eu digo isso, são jovens competentes e cristãos, porém que fazem uma linha divisória entre a sua fé e a sua profissão, como fossem coisas distintas. Domingo eu glorifico a Deus, segunda-feira é o meu trabalho, que eu puder tirar o couro de alguém eu tiro, que eu puder lucrar, eu lucro. Se esquecem, nesse caso, de que você glorifica a Deus, você continua cultuando a Deus no seu trabalho. Na visão reformada, não há lugar para secular versus religioso, tudo pertence a Deus. Ser reformado não significa uma uniformidade, soldadinho de chumbo, mas uma perspectiva semelhante da vida e da eternidade. Não nos é possível fazer sincretismos teológicos e éticos e ainda assim sobrevivermos como reformados. Não é possível uma teologia reformada fragmentada ou esquizofrênica, estilhaçada. Não é possível isso para nós. Não podemos sustentar uma fé genuinamente bíblica e continuar pensando e crendo como pagãos, apenas mudando o nome das coisas. A gente às vezes muda o nome das coisas e acha que mudando o nome você muda a essência, você muda a sua forma de olhar. Eu gosto muito de eufemismos, gosto de brincar com isso, com meus alunos, eles também gostam. Então eu falo, ninguém é burro, ele é impermeável ao saber. Bom, então, muito obrigado, impermeável ao saber, legal. Não mudou nada, eu mudei o termo, ninguém é careca, sofre de esterilidade capilar. Então, puxa, obrigado pelo elogio. Então, na realidade, você muda as palavras. A palavra nunca muda a realidade. A palavra muda a sua forma de ver, mas não a coisa. Então, você vai comunicar que alguém morreu. Muito bem, alguém passou, alguém está na vida eterna, alguém foi levado, mas na realidade ele morreu. É isso. Nada contra termos que amenizem a descrição do fato, mas não muda. Então nós não podemos ser cristãos e pensando como pagãos, e apenas mudamos o nome, santificando as coisas. Isso é muito próprio de nossa cultura, porque havia isso com os escravos, eles mudavam o nome dos deuses deles para justamente parecer cristão. Isso foi um hábito que começou lá no quarto século pós-Constantino. Você muda o nome e parece que você está adorando a um santo católico, mas você está adorando a um Deus do candomblé, por exemplo. Não há compartimentos estanques do ser e do saber, onde essa perspectiva teocêntrica, ela não se faça presente de forma determinante em nossa maneira de perceber e viver, porque nós somos aquilo que nós cremos. De acordo com a nossa visão de mundo, nós vamos mudando o nosso comportamento, vamos nos adequando a essa nova forma de ver e, portanto, de agir. A teologia reformada, com as suas ênfases na centralidade das Escrituras, ou com sua ênfase aí, ela é muito mais do que um sistema teológico. É, sobretudo, uma maneira teocêntrica, que parte de Deus, de ver, interpretar e atuar na história. Assim sendo, a nossa fé tem compromissos existenciais inevitáveis. A nossa fé tem compromissos. A gente não está longe do mundo, a gente não está fora do mundo. Agora, eu não preciso inventar, não preciso me derreter no carnaval com uma bola de neve, não é isso. O que nós precisamos, na realidade, é atuar onde Deus nos coloca. Pequenas e grandes coisas. Nós não precisamos de grandes oportunidades. As oportunidades estão ali, diante do que Deus coloca, a viver a nossa fé, onde Deus nos coloca. Ser reformado não é apenas um status social vazio, de sentido nominal vazio, antes reflete a nossa fé em atos de formação e transformação. Portanto, é urgentemente necessário que nós não nos deixemos seduzir pelo fascínio da cultura pagã que nos cerca. E quando eu falo cultura pagã, meus irmãos, não é simplesmente carnaval, não. Eu estou falando cultura pagã, é a forma de ver a vida,
os valores que nós adotamos, a maneira como nós trabalhamos, como nós nos divertimos, como nós olhamos o casamento, quando olhamos o nosso namoro, a vida como um todo. A força da igreja, ela está na palavra de Deus. A teologia reformada consiste numa busca constante de fidelidade a Deus. E essa possível transformação cultural é apenas um resultado daqueles que têm os olhos perseverantemente focados na palavra, um coração prazerosamente submisso a Deus e um comprometimento de vida ou existencial no mundo no qual vive e atua para a glória de Deus. A palavra de Deus nos dá o escopo de nosso pensar e de nosso agir. Por intermédio da palavra, poderemos ter uma visão real de Deus, de nós mesmos e do mundo. Às vezes nós falamos, a realidade é essa. Não, não é. A realidade, meus irmãos, é aquilo que Deus nos mostra. A realidade nós aprendemos na palavra de Deus. Deus é o Senhor da realidade. É a palavra de Deus que nos dá uma visão real, que envolve o tempo e a eternidade. Por mais irreal que possa parecer às vezes, quando a gente fala, mas a realidade é essa, a realidade é o que está na palavra, porque a palavra de Deus permanece para sempre, e ela atravessa tempos, épocas, faixas etárias, períodos de vida e nos conduz à eternidade. Portanto, uma cosmovisão reformada é uma visão que se esforça por interpretar a chamada realidade pela ótica das Escrituras. Sem as Escrituras, nós vamos ficar míopes e vamos ter uma visão, que eu estou chamando de epistemologia, fora de foco. É como aquelas lentezinhas, né, que o oftalmo faz com a gente, coloca, está pior, não está pior, está melhor, tal, até encontrar o ajuste. Fora daquilo, está fora de foco, e é mais difícil você enxergar ou não enxerga adequadamente. A teologia reformada fornece-nos óculos cujas lentes têm um senso da soberania de Deus sobre todas as coisas, gerais e particulares. Isso é indispensável e necessário para ver e interpretar a realidade, fortalecendo, modificando ou transformando-a conforme a necessidade. Bom, a grande contribuição, eu termino aqui, a grande contribuição da teologia reformada não se restringe aos livros, né, aos manuais, das mais variadas áreas do saber, mas estende-se à integralidade da vida dos discípulos de Cristo, que seguem esta perspectiva. Então, eu fiz um pequeno resumo de alguns assuntos que marcam a teologia reformada, em síntese, que marcam a igreja presbiteriana, é o que nós cremos. E eu concluo, eu tenho ainda 6 minutos, mas não vou usar todos, vou usar apenas 3. O pedinte ignorante sentado sobre a pedra. Essa história eu li, mas a minha aplicação é diferente dele, mas com um pastor que eu não conheci, o reverendo Miguel Riso Júnior. Ele fala de um pedinte que passou a sua vida sentado em cima de uma pedra pedindo esmolas. Isso ia na Índia, se eu lembro bem. Pedindo esmola. E os moradores, os comerciantes já o conheciam, porque ali o garoto ia com o pai para a loja e já estava aquele mendigo ali. E esse garoto agora assume a loja, ele é o dono, o pai já morreu e ele conhece. Então aquele mendigo ali, ninguém nem sabia o nome dele, mas ele era conhecido, era um sujeito simpático, todo mundo ajudava ele aqui e ali. Tal. E um dia ele morreu. Ele morreu e uma dúvida agora, os comerciantes, vizinhos, gente, fulano eu conheço desde 50 anos, 40 anos, tal. E agora, nunca soubemos de família, vamos enterrá-lo aonde? Alguém deu a ideia de enterrá-lo onde ele passou a vida toda, em cima de uma pedra. Tiraram a pedra e começaram a cavar. E quando foram cavando, descobriram algo mais sólido e descobriram um tesouro. Aquele homem passou a vida inteira sentado em cima de um tesouro que ele não sabia que tinha, pedindo esmola. Esse homem, meus irmãos, somos nós. Nós temos um tesouro enorme, a nossa formação,
a nossa teologia, nosso compromisso para com Deus, a visão missionária, a visão de piedade, de estudo, de pregação, e nós ficamos pegando bobagemzinhas da moda aqui e acolá e entulhando a igreja com tolices, pedindo esmola. Olhem para o que nós temos pela graça, é um grande tesouro que Deus tem nos dado, e Deus nos abençoe. Amém.